Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, a Hora do Macabeus. Desde já agradeço a todos que se inscreveram no meu canal, que divulgam o meu canal, e também peço o like já neste vídeo, que divulguem este vídeo. Também agradeço a todos que têm contribuído com o meu Apoia-se e todos que contribuíram com o Apoia-se do meu amigo Cláudio Campos. Aqueles que não contribuíram, agradeço de coração que continue, né, divulgando o meu canal e os demais canais católicos existentes no mundo virtual. Hoje eu quero falar sobre o caso Enoque, dando continuidade ao vídeo de ontem. Ontem, né, no dia de ontem, eu fiz um vídeo a respeito de Elias, Moisés, a transfiguração, o arrebatamento e também sobre a imortalidade da alma, provando que Moisés e Elias morreram. Eles morreram e estão esperando a ressurreição dos mortos, assim como tantos outros que morreram, né, são justos e estão aguardando a ressurreição dos mortos. Porém, a alma não morre. Tá? Então, aqui provando mais uma vez, né, que essa questão da mortalidade da alma é uma heresia. Quem prega isso é um herege. Tá? O que acontece? Ontem surgiu a dúvida do caso Enoque, porque Enoque também, né, foi arrebatado. A escritura, né, a Bíblia diz isso, as escrituras dizem que Enoque foi arrebatado. Mas ele morreu ou não? Ficou a dúvida, porque Elias foi arrebatado e eu provei ontem pelas escrituras que ele morreu. Tá? Ele não foi de corpo e alma, né, com seu corpo material, com seu corpo físico, ele não foi, né, com este corpo para o reino dos céus, ou para o seio de Abraão, a morada dos mortos, né, seja lá o que for que a pessoa acredite. Mas, enfim, ele teve que morrer e ele só pode entrar com o corpo, mas um corpo glorioso, assim como Jesus Cristo ressuscitou. Ok? Também expliquei a respeito da reanimação corporal, no caso de Lázaro, que ressuscitou, mas foi uma reanimação corporal, e não exatamente a ressurreição gloriosa, que é diferente da ressurreição de Cristo, no qual ele foi o primeiro. Jesus Cristo foi o primeiro, e ninguém antes de Jesus Cristo participou dessa ressurreição gloriosa. Aí tem o caso de Virgem Maria. Virgem Maria é um outro caso. Isso é depois da morte e ressurreição de Cristo. Eu poderia até fazer um vídeo a respeito, né, da Assunção de Maria, mas hoje eu quero falar sobre Enoque. E Enoque, ele foi arrebatado, ele morreu, não morreu. Vamos aqui analisar as escrituras. O que as escrituras dizem a respeito de Enoque? Tá? Desde já, agradeço a todos novamente. Divulguem o vídeo, por favor, e deem o like. Né? O canal precisa, né, dos likes e também precisa da divulgação e que as pessoas se inscrevam no canal. Vamos começar aqui porque o primeiro texto aqui que eu vou usar a respeito de Enoque é Gênesis, né? Gênesis capítulo 5, versículos 22 ao 24. Primeiro texto que fala exatamente sobre o caso Enoque. Diz assim: após o nascimento de Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Enoque foi de 365 anos. E aqui vem a parte mais importante que eu vou grifar. Né? Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Preste atenção que aqui não diz que Enoque foi para o reino dos céus, não diz também que Enoque foi para a morada dos mortos ou para o seio de Abraão. Apenas diz que ele desapareceu, essa é a informação. Ele desapareceu, Deus o levou e ele desapareceu. Ninguém teve mais informações a respeito da vida de Enoque. Tá? Aí eu deixo aqui, eu escrevi até um artigo e agora o site saiu do ar, né? Eu não tenho mais esse artigo, tenho apenas a cópia lá nos meus arquivos, em que eu deixo aqui uma observação, né? Observem que o texto não diz que Enoque foi para o reino dos céus ou para outro lugar, de corpo e alma. O texto diz apenas que Enoque desapareceu, levado por Deus. Aqui não diz que Enoque está hoje de corpo e alma no reino dos céus. Aqui não diz nada disso, nem o seio de Abraão ou a morada dos mortos, ok? Hebreus
né? O livro de Hebreus diz algo parecido, tá? E nos traz algumas informações também, lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 5. Prestem atenção. Pela fé, Enoque foi levado. Olha só, pela fé, Enoque foi levado ou arrebatado. Eu uso esse termo levado, gente, que esse termo levado é mais apropriado, tá ok? Pela fé, Enoque foi levado para não ver a morte. Olha só, aqui está a confusão, né? Pela fé, Enoque foi levado para não ver a morte. Alguns teólogos, né, deduziram que, para não ver a morte, diz a respeito, né, de que Enoque não morreu. Foi arrebatado de corpo e alma para o reino dos céus, ou para o seio de Abraão. Mas aqui essa informação diz apenas que ele não viu a morte naquele momento. Não diz exatamente que ele não veio a morrer, né? Depois, eu vou explicar isso, está um pouco confuso, eu sei, mas prestem atenção que o versículo diz que ele foi levado para não ver a morte, tá? E você vai ver que esta morte que ele está se referindo, o autor aqui do livro de Hebreus, está se referindo a um momento em que Enoque foi perseguido, tá? Ah, continuando o texto, aqui diz assim: e não foi achado, olha só, ele foi levado para não ver a morte, e diz que ele não foi achado, né? Porque Deus o levou. Visto como antes, ele alcançou testemunho de que agradara a Deus. Olha só. Deus foi misericordioso com Enoque, né? O levou para não ver a morte, porque ele agradou a Deus. Simples assim. Aqui, né, requer o quê? Uma exegese em cima disso e tentando fazer uma interpretação em cima de outros textos, porque ficou muito subjetivo a questão de Enoque não ver a morte. Será que ele não morreu? Ou apenas ele estava, né? Eu vou explicar isso aqui mais adiante. Ele, é, ele estava sendo perseguido e Deus o tirou daquele meio, do meio daquela perseguição. Vamos ver isso aqui mais adiante. Outro relato de Enoque a gente encontra no livro de Judas, São Judas Tadeu, primo de Jesus Cristo, filho de Cleófas. Na verdade, São Judas Tadeu, né? Ah, o Novo Testamento, isso aqui eu só vou colocar aqui, mas eu não vou fazer o vídeo sobre São Judas, gente. Mas na verdade ele era filho de Tiago, que era primo de Jesus Cristo, tá? É, eu vou, eu tenho um vídeo a respeito disso e mais para frente eu irei fazer outros vídeos a respeito da virgindade perpétua de Maria e irei explicar melhor isso aqui, tá? Mas aqui é sobre Enoque. Então, São Judas Tadeu, ele cita aqui uma tradição oral. Não tem o livro Contos de Enoque, assim, eu realmente também já procurei este livro, não encontrei. Dizem, né, alguns dizem que existe este livro, Contos de Enoque, mas eu nunca encontrei, então faz parte de uma tradição oral. Até porque se existe, né, esse livro, foi escrito em cima de uma tradição oral, tá? São Judas diz assim, ó, também Enoque, que foi o oitavo patriarca depois de Adão, profetizou a respeito deles, os ímpios, dizendo: Eis que veio o Senhor entre milhares de seus santos para julgar a todos e confundir a todos os ímpios por causa das obras de impiedade que praticaram e por causa de todas as palavras injuriosas que eles, ímpios, têm proferido contra Deus. Estes são murmuradores, descontentes, homens que vivem segundo as suas paixões, é, cuja boca profere palavras soberbas e que admiram os demais por interesse. Prestem atenção que Judas está citando aqui uma tradição oral, São Judas citou essa tradição oral, dando um ênfase aqui, na questão do ímpio, da impiedade, que Enoque, aqui neste caso, Enoque estava preocupado com os ímpios, né? As pessoas que praticavam a impiedade, heresias, e eram incrédulas. Enoque estava preocupado com isso, nesse texto citado aqui, né, por São Judas em sua carta, segundo a tradição oral. Aqui já diz alguma coisa a respeito do porquê Enoque não viu a morte.
tá? Enoque não viu a morte aqui, eu estou grifando. Aqui Judas, né? São Judas citando Enoque, falando sobre a preocupação de Enoque com os ímpios, né? Vamos continuar mais para baixo aqui no PDF que eu fiz. Eu escrevi isso aqui também no artigo e eu coloquei: observem o texto. Segundo a profecia, Enoque, né? Segundo a profecia de Enoque, o Senhor viria para julgar a todos os ímpios por causa de suas obras de impiedade. Muitos teólogos concluíram que esse texto corresponde a um período de perseguição em que Enoque sofreu por andar com Deus e que nesse período ele estava sendo ameaçado de morte. Deus, com sua misericórdia, retirou Enoque daquele lugar, levando-o para um outro lugar, uma outra região, onde ele viveu em paz, sem ter visto a morte, e naquele instante de perseguição. Porém, neste local, para onde ele foi levado, viveu até a sua morte natural. Um local onde ele ficou, né, isolado e ninguém teve mais acesso às informações sobre Enoque. Tá? Aí é lógico que o protestante nesse momento está se perguntando ali, o protestante, mas de onde o Macabeus retirou, né, tudo isso? Eu vou mostrar aqui, eu vou pegar aqui o relato de Flávio Joséfo, tá? Flávio Joséfo, que era fariseu, Flávio Joséfo, né, judeu, fariseu, né, conhecedor, historiador, conhecedor, né, da cultura judaica, da cultura, né, no qual ele era envolvido. Ele escreveu assim, em História das Antiguidades: nasceu o seu filho, Enoque. Enoque viveu 365 anos e tinha 165 quando nasceu o seu filho Matusalém. Na idade de 365 anos, foi levado e ninguém escreveu sobre a sua morte. Olha que informação importante aqui sobre Joséfo. Ele diz que Enoque foi levado e ninguém escreveu sobre sua morte, porque ninguém mais teve contato com Enoque. Ele viveu isolado, ninguém escreveu sobre. Quer dizer que ele morreu. Ele foi levado de um local para o outro, mas ele morreu. Tá? Só que ninguém escreveu sobre sua morte, por quê? Pelo fato dele ter passado o resto da sua vida vivendo isolado. E o mesmo Flávio Joséfo ele vai escrever a respeito de Elias, citando Enoque também. Aí ele vai fazer ali uma comparação do arrebatamento de Elias, né, do arrebatamento de Elias, e do arrebatamento de Enoque. Lembra, né, ontem no vídeo eu falei a respeito de Acasias, né, Ocosias, aqui no texto aqui de Flávio Joséfo, ele escreveu o nome diferente, né, Acasias, ele escreveu esse nome. Mas nesse reinado, né, antes de Jorão, que foi o arrebatamento de Elias. Preste atenção no que ele escreve. Ele diz assim: como Acasias não tinha filho, Jorão, seu irmão, sucedeu no trono. Foi sob o seu reinado que Elias desapareceu, sem que jamais tenha podido saber o que aconteceu com ele. Aquele falando de Elias. Lembre-se de que ontem eu falei a respeito de Elias e Moisés. Eu falei que Elias foi arrebatado, mas ele apenas foi levado de um local para o outro, foi transportado de um local para o outro, do reino do norte para o reino do sul. E ninguém escreveu, ninguém pôde escrever mais o que aconteceu com ele. Em nenhum momento Flávio Joséfo diz que Elias foi arrebatado para o reino dos céus, ou para o seio de Abraão, ou qualquer outro lugar, fora deste mundo. Diz que ele apenas foi levado, e como ele viveu isolado, ninguém mais teve informações a respeito de sua vida. E agora ele faz uma comparação a respeito de Enoque, também, né? Ele diz assim: e bem podemos ver nas Sagradas Escrituras que Elias e Enoque, o qual viveu antes do dilúvio, desapareceram em meio dos homens, mas nunca se soube que tenham morrido. Ele não está falando exatamente que Elias e Enoque, né, não passaram pela morte, tá? Os dois. Ele não está falando isso, ele está falando que não, pelo fato dos dois, né, dos dois, tanto Enoque quanto Elias, e aqui no caso Enoque, no caso de Enoque ter sido levado e viveu o resto da vida isolado, ninguém teve informação do que aconteceu, como foi a sua morte. Ninguém mais teve essa informação, por isso não foi escrito. Apenas as escrituras, né? As escrituras dizem
que eles foram levados, né, e viveram isolados, e ninguém mais teve essas informações a respeito da morte dos dois. Tá? É isso que Flávio José está dizendo. Mas ainda fica aquela questão. De onde o Cris Macabeus retirou a ideia de que Enoque foi perseguido, né, teve que ser levado de um local para o outro, para um local mais seguro, tá? Isso aqui a gente consegue, né, essa informação a gente consegue no livro de Sabedoria de Salomão, o livro da Sabedoria de Salomão, tá? Preste atenção no que o autor escreveu. Lá em Sabedoria, capítulo 4, versículos 10 e 11. Ele agradou a Deus e foi por ele amado. Assim Deus o transferiu, né, ou levou, como queiram. Assim Deus o transferiu do meio dos pecadores onde vivia. Olha só, o livro de Sabedoria, tá? Que é um livro inspiradíssimo, faz parte do cânon bíblico, tá ok? É, é um livro inspirado por Deus, não é um livro apócrifo, e mesmo que fosse um livro apócrifo, tá? Nos traz essa informação. Ele agradou a Deus e foi levar. Ele agradou a Deus e foi por ele amado. Assim Deus o transferiu do meio dos pecadores onde vivia. Foi levado para que a malícia não lhe corrompesse os sentimentos, nem a astúcia lhe pervertesse a alma. Okay? Então o livro de sabedoria diz, o livro da sabedoria de Salomão diz, que Enoque foi retirado de um local, né, de um lugar onde, né, imperava impiedade. Ele foi retirado e transferido para um outro local onde não seria corrompido por aquilo, né? E assim a gente entende que ele estava sendo perseguido naquele momento porque ele andava com Deus, ele agradava a Deus. E o ímpio não, realmente, o ímpio não gosta daqueles que agradam a Deus. E Enoque agradava a Deus. Deus, por sua misericórdia, retirou, né, Enoque daquele lugar da perseguição e levou para um lugar isolado, onde ele viveu o resto de sua vida, né? Um lugar onde ele viveu em segurança o resto da sua vida. Mas tem aqui um agravante aqui, no qual, né, um protestante pode fazer uma indagação a respeito disso. O livro de Eclesiástico, né, ele diz uma coisa aqui importante, pode ser um questionamento, e antes, né, que apareça um protestante fazendo uma indagação a respeito disso, eu vou aqui já fazer a refutação. Porque o livro de Eclesiástico ele diz exatamente lá no capítulo 44, versículo 16, que Enoque agradou a Deus e foi arrebatado ao paraíso para excitar as nações à penitência. Olha só. É importante isso aqui também, porque é uma informação. Enoque foi arrebatado ao paraíso. Então ele foi de corpo e alma, né? Com o seu corpo material para o paraíso, né, ao paraíso, e viveu lá o resto, né, e está lá até hoje. Naquele momento, no Antigo Testamento, nós estamos falando aqui antes do dilúvio, o paraíso estava fechado. Ele não poderia viver no paraíso naquele momento, porque o paraíso só foi aberto depois da crucificação, depois da redenção, né, depois da salvação da humanidade. Então, só depois da morte e ressurreição de Cristo que o paraíso foi aberto novamente. Então, naquele momento, o paraíso estava fechado. Então, não tem como Enoque, né, ter sido arrebatado de corpo e alma, ao paraíso e ficar lá, né, até o juízo final. Não, essa informação é muito parecida com a informação de 2 Coríntios, no capítulo 12, versículos do 2 ao 4, do 2 ao 4, onde São Paulo também diz que foi arrebatado ao paraíso. Preste atenção no que São Paulo diz. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo, não sei. Se foi fora do corpo, também não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei.
Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. São Paulo está falando dele próprio. E ele foi arrebatado ao paraíso. Ele conseguiu ver coisas no paraíso. Só que ele foi arrebatado em êxtase. Ele não foi arrebatado exatamente de corpo e alma e ficou lá no paraíso. A mesma coisa é Enoque. Ele agradava a Deus e Deus deu a ele, né, este privilégio de ter sido arrebatado ao paraíso e ter visto o paraíso. Tá? Mas não quer dizer que. Né, impressionante que naquele momento o paraíso estava fechado, então ele viu, pôde observar o paraíso, mas, enfim, ele não foi viver no paraíso, né, o resto da eternidade até o juízo final. Ele apenas teve essa visão, talvez uma visão celestial, assim como São Paulo teve, eu creio nisso, que foi uma visão celestial do paraíso. E assim, foi arrebatado em êxtase, não exatamente, né, arrebatado de corpo e alma, levado ao paraíso, e ali ele está até hoje com aquele corpo físico dele. Então, meus caros irmãos, caros ouvintes, eu fiz este vídeo para dar continuidade ao vídeo de ontem, porque eu acabei deixando realmente Enoque de lado. Acabei falando de Elias, acabei falando de Jesus Cristo, acabei falando, né, de Moisés, e Enoque também foi arrebatado, assim como São Felipe. São Felipe foi arrebatado. São Felipe é a prova e a resposta de tudo isso. Porque São Felipe foi arrebatado de um local para o outro. Lá em Atos dos Apóstolos, agora eu não me recordo exatamente o capítulo e o versículo, diz que, né, São Felipe foi arrebatado de um local para o outro, assim como Elias, como eu provei ontem, e assim como Enoque. Enoque ele foi levado, sim, foi arrebatado por Deus de um local, né, de impiedade, onde existiam pessoas más, né, pessoas que perseguiam, né, a Enoque. Ele foi retirado deste local e levado para um local onde ele viveu isolado, em segurança, né, um local onde ele viveu em paz até o dia da sua morte física. Então, gente, Enoque morreu também. Como eu expliquei ontem, carne e sangue não entra no reino dos céus. Carne e sangue não entra. Você tem que morrer. Você tem que sair deste corpo material para entrar no reino dos céus. E o único corpo que vai entrar no reino dos céus é o corpo glorioso, no qual será a ressurreição nos últimos dias, a mesma no qual Jesus Cristo passou. Paz e bem a todos. Espero que tenha sido proveitoso este vídeo também, né? Peço o like, divulguem o canal. Nos demais canais católicos também divulguem, se inscrevam no canal e quem puder contribuir com apoia-se, eu agradeço. Quem não puder, também agradeço da mesma forma. Deixa aí o like, né? Já está de bom tamanho. Mais uma vez, paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.